Aliás, posso falar uma outra coisa aqui que pra mim é a pauta que parece que a gente não tem coragem de falar, cara. E que pra mim desmoralizaria mais o Bolsonaro do que qualquer corrupção que ele tenha feito. A filha do Carluxo, eu tenho certeza, é do Jair, gente. A filha não é do Carluxo. Tá cada vez mais óbvio isso. Sempre esteve óbvio. Mas com o passar dos meses, a gente vai vendo que o Carluxo não apareceu com essa criança. Ela não aparece, essa criança. Ela não existe na família Bolsonaro, que é uma família. O Carluxo também não tem namorada. Não é que ele teve um caso paralelo, puta, essa filha não convém muito, eu tô aqui com a minha esposa, apareceu essa filha nos Estados Unidos. Não. Ele assumiu essa filha 2 dias antes do parto, assim, do jeito mais discreto possível, sendo que criança nascendo na família Bolsonaro é um ativo de eleições gigante. Seria uma oportunidade para você fazer, a família inteira vai lá, visita a neta, faz um postal, mostra como eles são em família. Fizeram discretamente porque ela nasceu muito pouco antes da eleição. E outra é que a história inteira dessa funcionária do Ministério da Economia, ela era totalmente próxima do Bolsonaro e ela foi exilada nos Estados Unidos sem a própria família dela 8, 9 meses antes do parto. Ela foi passar uma gravidez num outro país? Num outro país? Longe da família? Longe do pai, Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro não foi visitá-la? Né? É muito estranho, né? O Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando a criança nasceu. O Bolsonaro não foi visitar a neta? Por que será que 9 meses antes a Michelle Bolsonaro estava puta falando que não ia fazer parte da campanha do Bolsonaro? Lembra disso? Eu vi o calendário 9 meses antes. Assim, eu não, pessoalmente, eu não tenho dúvida, pelas circunstâncias e pela maneira como a família se comportou e pelo histórico do Carlos Bolsonaro, que essa filha é do Jair. Entendeu? Que essa filha é do Jair. Também, outra coisa que aí não tem por que investigar, não é assunto de polícia, com certeza. Mas é um assunto da imprensa, gente. É um assunto jornalisticamente muito interessante, muito relevante. Muito relevante, porque não é a vida privada de uma família qualquer. É a vida privada do ex-presidente da República que se arvora dono da moral e, mais importante do que isso, atribuiu ao filho. Ao filho. Ao filho que tem rumores sobre a sua sexualidade. Então, assim, eu não compro essa história. Nossa, Bruno, é muito interessante você trazer esse assunto à tona de novo, porque a gente falou isso lá atrás e é tanta coisa dessa família que a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo. E isso é um ponto de fato. Cadê a filha, né? Filha. Filha do Carluxo. A filha do Carluxo. E a funcionária, eu esqueci o nome dela, vocês vão me desculpar. Então não vou, Marta Saylor. A Marta. Mas aí, assim, ela não interessa muito. Deixa ela, muito mais a filha, não precisamos ver foto dessa filha, não quero nem saber o nome dela, não interessa, que leve a vida delas, né? Mas assim, essa funcionária, ela viajava a tiracolo em comitiva do Bolsonaro no avião presidencial. Tem foto dela super feliz com o Bolsonaro, se eu não me engano, Emirados Árabes, esses países que eles gostavam de ir em viagem, que a Michelle não foi. Então, assim, como é que uma mulher, essa não é na viagem, tem uma na viagem, tem uma no avião, se não me engano, mas como é que a mulher que fica grávida é enviada para um outro país? Quem faz isso? Sendo que a filha seria a neta do presidente. Como é que você exila a mãe da sua neta? Eu não me convenço disso. Não acho normal, não acho razoável. Aí depois daquilo, a Michelle, ela tem, de fato, ela submerge. Ela some, ela volta com o maquiador. E ela volta independente, ela volta com uma agenda política própria.
que essa coisa do maquiador ser gay também já começou a me incomodar. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Cara, a foto que a Sinara botou no programa do Brocou, porra, velho. Eu tô começando a achar que ali tem uma história de outra hora. Não é. Ele é muito feminino. Velho. Pode ser. Pode ser bissexual. Não Não sei sei. também. Não sei qual que é a loucura da Michelle, mas fora isso, o que eu acho do Bolsonaro é que tem uma coisa montada em volta. Né? Ó, tem essa lembra do Vocês lembram do. Essa daí. Viajando com o Tarcísio o que ela tá fazendo nessas comitivas? Ela era uma funcionária do Paulo Guedes, gente. O que ela tá fazendo aí? Ela não é do cerimonial, ela não é de Itamaraty, entendeu? Ela não é. Ela não é da Casa Civil. É uma funcionária de segundo escalão, terceiro escalão do Paulo Guedes. Alocada no Ministério da Economia e foi mandada para Washington, se não me engano. Fazer o quê? Eu acho isso uma história jornalisticamente muito interessante. Até porque, lembrando de uma outra questão aqui, eu já falei, mas é bom a gente lembrar disso. Lembra quando nasceu a filha do Eduardo Bolsonaro, a Geórgia? Uhum. Mas foi um fato midiático dentro das redes bolsonaristas gigantesco. Os políticos fazem isso. Os políticos, principalmente esses que são defensores da família, dos valores da família. O que eles fazem? No Natal, a foto com a família, né? Não sei o quê. Claro. Nasce uma filha, seria natural para um político que defende essas pautas, né? E o Carlos Bolsonaro, podia ter falado desses últimos dias, ele sendo perseguido pela Polícia Federal, fala assim, nossa, eu sou um pai de família. Não é, ninguém nem lembra que o Carluxo tem uma filha, gente, nem ele lembra que ele tem uma filha. Mas você sabe que eu assisti a live deles no domingo à noite, e assim, começou o pai, né, o Jair Bolsonaro, falando lá um monte de coisa da Venezuela, se explicando da Marielle, se explicando da ABIN, não sei o quê. E o Flávio Eduardo, super falante, super... O Carlos, ele é muito diferente. Ele fica com a cara fechada. O Carlos é estranho. Aí só a única coisa que ele falou é que teve uma relação, que tinha uma relação amistosa com a Marielle. Só isso. Voltando à história do filho, não seria a primeira vez que um presidente da República manda um filho, suposto filho, para o exterior e paga todas as despesas, né? O Fernando Henrique Cardoso fez isso no caso com a Miriam Dutra. Né? Ele teve um filho fora do casamento com ela, que depois se provou por DNA que não era filho dele. Mas depois de toda a operação dele ter sustentado por muitos e muitos anos o garoto, ele mesmo assim, ele deixou rolar. Eu acho que ele não deve ter dado herança, qualquer coisa assim para o menino, até porque está vivo ainda. Mas ele assumiu o filho. Ele assumiu de alguma maneira o guri, porque ele já tinha cuidado como filho. E ele fez uma operação que foi exatamente essa. Combinou com a Globo mandou a Miriam Dutra para os Estados Unidos, se não me engano. Ela ficou morando lá. Caros amigos, à época deu uma matéria sobre isso. Eu lembro dessa. Do filho do FHC. Do FHC, e ficou por isso mesmo também, que é uma situação meio bizarra, né? Você ter um filho fora do casamento e aí você expatriar. Né? Você faz isso quando você é o presidente, né? Quando isso significa um risco político para você. Muito alto. É triste, é horrível, não sei o que. Eu até entendo, assim, no caso do FHC, por exemplo, eu acho que é pauta, mas é uma pauta delicada de fazer, é uma mistura moralista com vida privada, com estabilidade política, com a primeira-dama e tudo mais. Mas no caso do Bolsonaro é muito diferente. Uma pela hipocrisia moral, que eu acho que justifica ele ser muito mais escrutinado do que o FHC. O FHC, por exemplo, eu acho que é tudo bem, a Caros Amigos faz a matéria. É direito, normal. Mas não é uma coisa que me interessaria muito como um eleitor, porque é um escândalo privado, não é um escândalo de interesse público, porque a agenda que eu discordava dele era econômica, era política, não era moral. O FHC não era moralista, nunca foi.
Como não me interessa a vida conjugal do, sei lá, do Lula, do Alckmin, não me interessa. Mas a do Bolsonaro me interessa. Me interessa porque é essa hipocrisia que mais sustenta a estabilidade política que esse cara tem. Entendeu? São as igrejas evangélicas hipócritas que circulam em torno dele e o circo que ele armou para isso não espirrar nele. Porque eu tenho certeza, porque ele mentiu, botou o filho para assumir, escondeu a mulher se escondeu. A mulher ficou revoltada. Ela falava, não quero fazer campanha pro Bolsonaro. Se você for olhar, o calendário bate exatamente no período de gestação desse filho daí. E eu acho uma história jornalística esquecida. Esquecida. E é delicada de investigar. Ninguém quer fazer investigação também. Mas assim, eu acho importante falar sobre isso, porque dos tantos escândalos, esse foi um que para mim foi um escancarado e a gente deixou passar. Assim, o Carluxo tem uma filha aí. Na minha opinião, liberdade de expressão, tá? Na minha opinião, não é filha dele coisíssima nenhuma, é filha do Bolsonaro. Eu tô errado? Tem um jeito fácil de fazer. Teste faz um teste. Vai lá no Ratinho fazer um teste no seu aliado. Faz um teste no Ratinho. Vamos lá ver se o Carlos é pai mesmo. Faz um teste no Ratinho e desmente o Bruno. Teste no Ratinho. Não, eles são capazes de fazer, Bruno. Toma cuidado com isso. Que o Ratinho também é bem fácil de fraudar esse teste de DNA. Os caras vão lá e trocam o sêmen. Não, o teste deu positivo. Ele é irmão do Carlos. Ela é irmã do Carlos. Tá que pariu. É foda isso daí. Foda. Olha só, o Hugo Alexandre diz... tem muita gente concordando comigo que essa história do maquiador é esquisita. Eu também direito à liberdade de expressão. O chat está dizendo que esse maquiador não é só... A Yara diz que ele é pansexual. Pansexual. Então, esse maquiador, aquela foto dele que a Sinara usou no Brocoldre, aquela foto não é foto de maquiador, uma relação, digamos assim... aliás, vocês viram agora, tem cura, como é que é? Cura é um coach sexual. É um cara que pega a tua mulher e fica bulinando ela. E aí passa a mão aqui, passa a mão ali, e aí ela sai curada, velho. Esse Brasilzão, tá? Olha... Pessoal, não chega o Pablo Marçal, cara. Agora, e tem um cara lá todo fortinho, coach Bruno Torturra. Eu sou libertário, não tenho esse problema. Não. Deixa cada um. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Aliás, só fica longe do Planalto. O resto tá tudo bem. Só não vai pra lá. Só fica longe do Planalto. Pra mim, toca a vida aí. Tranquilo. Não, mas coach sexual é de poder, velho. É mesmo, Rovai. Olha só, é de poder mesmo.